Capítulo 271, Guerra Nuclear. O motivo para colocar cintos de segurança no Cavaleiro Negro foi para servir de segurança, já que a nave Prometheus foi destruída no final do filme. Shen Shen não tinha certeza se ainda havia algo útil na coordenação ou se a passagem levava à sala da nave espacial. Houve uma chance de a passagem levar a um vazio no espaço ou simplesmente aos destroços da nave espacial. Contrariamente às expectativas de Shen Shen, o Cavaleiro Negro retornou do extremo oposto da passagem em menos de 10 minutos. Ao contrário de antes, o Cavaleiro Negro rotulado como T-0421 estava totalmente coberto por uma camada de poeira marrom acinzentada, como se tivesse resistido a uma tempestade de areia no outro extremo da passagem. O Cavaleiro Negro também trouxe uma gravação com ele. Pequenos vestígios de radiação detectadas. O pequeno X alertou imediatamente: Senhor Padrinho, por favor, tenha cuidado. As partículas de poeira no T-0421 são poeira radioativa. Está tudo bem, essa radiação está apenas na faixa de vários raios X. Além disso, estou usando o GS Combat Suit. Shen Shen fez um gesto de aceno. Não é o vazio ou o planeta LV-223 do outro lado. Após uma breve troca, Shen Shen fez o Cavaleiro Negro ser desinfetado enquanto pegava a gravação e a reprodução. Shen Shen foi imediatamente saudado com a visão de uma vasta paisagem. O vídeo mostrou restos quebrados de estruturas e um céu âmbar deprimente rebaixado o fim dos tempos. Uma tempestade implacável de areia girava indefinidamente e as ruínas de uma cidade podiam ser vistas ao longo. Eles eram o que restava dos arranhões, o maior emblema da conquista deixada pela humanidade. Shen Shen até viu um edifício preto em forma de torre que havia desabado parcialmente. Foi a Torre Eiffel em Paris. As pupilas de Shen Shen encolheram quando ele viu isso. A passagem não levou ao planeta LV-223 nem a um vazio no espaço, levou à Terra. Este cenário não é bastante familiar. Shen Shen refletiu pensativamente e virou-se para o pequeno X. Se não me engano, a filmagem devolvida pelo Cavaleiro Negro deveria ser a sequência final de Alien 4, certo? Sim, Little X respondeu, eu pesquisei, há 2 finais separados para Alien 4. Um deles é onde o protagonista Ripley e o ciborgue Cole observaram o belo terreno natural da Terra de sua nave espacial. O outro final é aquele em que eles mergulharam na nave na Terra e, ao sair, descobriram que a Terra e suas cidades foram devastadas e a humanidade aparentemente exterminada. O que também vale a pena mencionar é que neste último final também pode ser vista uma Torre Eiffel destruída. A filmagem feita pelo Cavaleiro Negro pode exibir um ângulo diferente, mas é completamente idêntico. Eu sabia. Ao receber a conclusão, Shen Shen não pôde deixar de assentir enquanto sorria amargamente. Drive USB, você está bem. O filme que selecionei é Prometheus, mas você foi em frente e pulou para a linha do tempo de Alien 4. Prometheus deveria ser ambientado no ano de 2091 e a linha do tempo de Alien 4 é definida em 2381. Ele pulou quase 300 anos à frente. Aspas. Então, é exatamente como presumimos, todos os mundos conectados através da unidade USB não podem escapar do seu destino de destruição. Devemos continuar a missão então? O pequeno X perguntou. Mesmo que a Terra seja em grande parte um terreno baldio, ainda há a chance de encontrarmos a tecnologia de imagem holográfica entre as ruínas. Shen Shen imediatamente ficou em silêncio após o comentário. Foi então que o resultado do teste do Cavaleiro Negro anterior denominado T-0421 foi produzido. Além da camada de poeira radioativa no Cavaleiro Negro, não havia sinais de bactérias ou vírus anormais na poeira. Pode parecer que todo o vírus foi morto pela radiação. Como é poeira radioativa, acredito que a situação está clara. Shen Shen continuou. Isto implica que houve uma guerra nuclear na Terra que destruiu o habitat da Terra, pondo fim à civilização. Isso explica por que há tanta poeira radioativa. No entanto, mais do que a guerra nuclear, o que me preocupa mais é... Shen Shen alterou repentinamente seu tom.
A motivação exata para os humanos incitarem uma guerra nuclear no universo alien. Ou melhor ainda, poderiam ter iniciado uma guerra nuclear devido a uma ameaça externa. Você está se referindo a uma guerra entre a humanidade e os alienígenas? Little X comentou com desconfiança: se as pessoas no filme Alien 4 sabem que a Terra foi destruída por alienígenas, então não há explicação por trás de sua teimosia tentativa de manter os alienígenas no espaço. Acredito que as pessoas no filme não tinham ideia de que a Terra havia sido destruída. Foi só até o protagonista retornar à Terra que eles perceberam tudo o que havia acontecido. Tudo isso não faz sentido algum. Sua análise é excelente, mas você pode ter adotado a abordagem errada. Shen Shen pensou por um momento antes de continuar. Em primeiro lugar, o final do filme apenas mostrou a Terra como um deserto árido, mas não houve qualquer menção à extinção da civilização. Isto significa que eclodiu uma guerra nuclear, mas os humanos não foram completamente exterminados. Em segundo lugar, o verdadeiro assunto da série Alien não são os humanos nem os alienígenas. Há outro fator muito mais isolado. Com esta pista exposta, a causa por trás da humanidade ter iniciado uma guerra nuclear torna-se aparente. Você está dizendo? O pequeno X parecia incerto. Ciborgue. Shen Shen assentiu. De Prometheus em diante, existiu um ciborgue chamado David. Se não fosse por ele trazer a gosma preta a bordo e alimentar secretamente Holloway, o cientista, a protagonista Elizabeth Shaw não teria engravidado e dado à luz um monstro parecido com um polvo. A partir daí, na sequência Alien, Covenant, David usou a gosma negra para erradicar a raça dos engenheiros, chegando a matar o protagonista do filme anterior, transformando-a na rainha comprometida. Você poderia dizer que David foi quem está por trás da formação do especialista. Isso não é tudo. Sempre houve aparições de ciborgues desde o primeiro filme Alien até o quarto. Não foi tão ruim nos 3 primeiros filmes, quando as pessoas ainda eram relativamente tolerantes com os ciborgues. No entanto, a partir da 4ª instalação da série Alien, houve uma grande mudança repentina nas atitudes das pessoas em relação aos ciborgues. Ao descobrir que Cole era um ciborgue, surgiu um forte sentimento de desconfiança e decepção. O que isso faz você pensar? Shen Shen disse. Você está dizendo que houve uma guerra entre a humanidade e os ciborgues. Seguindo essa teoria, o mau estado da Terra foi o resultado da guerra entre a humanidade e os ciborgues. O pequeno X ficou surpreso. Sim, essa é minha especulação. Shen Shen estalou os dedos. O tema principal do filme Prometeu é uma narrativa de como o Criador e a criação podem coexistir. Por exemplo, os engenheiros progrediram na humanidade, mas depois decidiram exterminá-la. Os humanos desenvolveram o ciborgue, David, responsáveis por derrotar a raça dos engenheiros e realizar o desenvolvimento. Existem muitos temas que giram em torno da perspectiva do diretor sobre a religião e até mesmo sobre a divindade. A meu ver, o elemento mais importante é a atitude de Davi para com a humanidade. É bastante óbvio que, como uma nova forma de vida, David guardava rancor da humanidade e de todas as outras formas de vida. Com isso em mente, Shen Shen não conseguiu evitar um suspiro. Não, talvez não seja tanto um rancor, mas uma crença de impunidade. A vida e a morte da humanidade e de todas as formas de vida mínima são mais significativas do que um experimento para ele. Fim do capítulo. Capítulo 272, Gosma Negra. Ao ouvir a análise de Shen Shen, Little X comentou pensativamente, o que significa que eclodiu uma guerra nuclear entre a humanidade e os ciborgues. De acordo com os detalhes fornecidos em Alien 4, a humanidade só conseguiu alcançar uma vitória de pirro, perdendo mesmo a capacidade de restaurar a condição da Terra no processo. Sim, mas agora suspeito que a humanidade possa ter sido extinta. Shen Shen respondeu, porque a humanidade não saiu vitoriosa? Ou será que a humanidade foi incapaz de sobreviver após um mundo pós-nuclear? O pequeno X foi um pouco confuso. Essa especulação não está relacionada à dimensão alien, tem a ver com o drive USB.
Shen Shen deu uma olhada no drive USB conectado ao computador e franziu a testa. Tudo bem, não faz sentido fazer todas essas suposições, o mais importante agora é continuar explorando. Neste caso, Little X, despache 4 cavaleiros negros para ir ao mundo e explorá-lo e se encontrar em 72 horas. Nestas 72 horas, colete o máximo de informações possíveis sobre a dimensão, priorizando a segurança. Entendido. Após a resposta de Little X, 4 cavaleiros negros totalmente adequados imediatamente se levantaram. Eles entraram na passagem um após o outro, desaparecendo na tela do computador. Desta vez, Shen Shen esperava que os cavaleiros negros retornassem de mãos vazias ou potencialmente enfrentassem sua morte do outro lado. Surpreendentemente, eles retornaram ao ponto de encontro na marca de 72 horas, todos os 4 ilesos. Além disso, os cavaleiros negros trouxeram informações sobre o simulador holográfico ambiental, bem como informações sobre tecnologia ciborgue e tecnologia de energia nuclear semelhantes às do Elysium. Os cavaleiros negros também retornaram com relatos da dimensão do outro lado da passagem. Eles verificaram que a civilização humana na dimensão havia perecido. A guerra nuclear foi uma causa de sua extinção, mas não foi uma única razão. Neste momento, Shen Shen estava brincando com um cubo de Rubik na mão. Este era um cubo de Rubik normal de 3x3. No entanto, qualquer pessoa familiarizada com Prometheus saberia que este também era um formato de mini dispositivo holográfico. A única diferença era que a funcionalidade desses dispositivos portáteis não era tão completa quanto a dos grandes simuladores holográficos ambientais. Na sequência de abertura do filme, o professor Holloway, aquele que foi drogado por David, usou exatamente esse dispositivo para projetar o padrão de estrela nos murais. Este dispositivo de cubo mágico foi encontrado entre as ruínas de um dos Cavaleiros Negros. Depois de ser desinfetado e operado minuciosamente para garantir que fosse inofensivo, foi entregue nas mãos de Shen Shen. Seguindo a sequência mostrada no filme, Shen Shen tentou clicar em vários botões antes de clicar no botão play no centro. O cubo mágico foi ativado instantaneamente, transformando o ambiente atual de Shen Shen em uma sala coberta de manchas enferrujadas. Ao mesmo tempo, uma jovem ruiva vestindo roupas futurísticas de alta tecnologia apareceu do nada diante de Shen Shen. Suas roupas foram imediatamente distinguíveis como roupas de alta tecnologia porque o traje conseguiu fundir suas coberturas de exoesqueleto com as meias azuis justas por baixo. Apesar de estar esfarrapado e cheio de manchas, Shen Shen percebeu que era algo extraordinário à primeira vista. Esta é uma imagem holográfica. O pequeno X ficou maravilhado. É surpreendentemente semelhante ao simulador holográfico ambiental. Ele também utiliza uma forma de tecnologia de gravação de luz em conjunto com o princípio de refração para restaurar imagens gravadas anteriormente. Na verdade, o ambiente ao seu redor ainda é o mesmo. Eu entendo. Shen Shen assentiu e olhou ao redor. Ele viu que a sala projetada pelo dispositivo de holograma estava coberta de manchas enferrujadas. Além de uma porta selada, não havia janelas à vista na sala, enquanto uma fraca fonte de luz amarela pairava no alto. Este ambiente simulado encheu Shen Shen com uma sensação avassaladora de pavor. A jovem que estava diante de Shen Shen combinava muito bem com o ambiente ao redor. Suas bochechas estavam encovadas e secas, sua expressão abatida. Devido ao fato de seu cabelo não ser lavado por um longo período, eles grudaram em tufos desordenados. Escusado será dizer que ela não estava indo muito bem aqui. Shen Shen apenas examinou brevemente o ambiente antes de direcionar toda a sua atenção para esta senhora. Ao mesmo tempo, a senhora começou a falar. Hoje é o dia 875. Desde a morte de Fusafa, não consegui encontrar nenhuma espécie semelhante, apenas monstros estranhos por toda parte. Sua voz estava insuportavelmente rouca e sem qualquer traço de emoção, como a de um robô completamente indiferente. Foi apenas Shen Shen quem conseguiu sentir um grande desespero por baixo dessa voz monótona. A voz continuou. Não tenho certeza de quanto tempo mais poderei continuar fazendo isso.
Um ano ou um mês, talvez eu não consiga aguentar nem mais uma semana. Só posso me esconder no esconderijo e aguardar a chegada da morte. Ontem à noite, um monstro quase me notou. Felizmente, ativei a transmissão de emergência a tempo e distraí o monstro com um barulho à distância. Caso contrário, posso me encontrar no ninho subterrâneo do monstro ao acordar. Além disso, a comida da última forragem terminou hoje. Tenho que sair e procurar comida novamente, espero poder gravar novamente, se é que conseguirei. O que veio depois foram apenas divagações regulares. Esta senhora parecia estar usando isso como uma saída para desabafar a pressão reprimida que sentia. Sem fazer isso, qualquer outra pessoa desmoronaria sob a pressão de ter que sobreviver sozinha em um mundo pós-apocalíptico com monstros os caçando. De acordo com o entendimento de Shen Shen, este dispositivo foi encontrado nas ruínas. Isso sugeria que era extremamente provável que a pessoa mostrada na exibição holográfica tivesse morrido depois de sair, caso contrário, ela não teria deixado o dispositivo para trás. Ela pode ter se referido a eles como monstros, mas o que ela está dizendo sugere que ainda existem alienígenas na Terra. Shen Shen expressou-se gravemente ao se virar para o pequeno X. Tem certeza de que os Cavaleiros Negros não encontraram alienígenas? Nenhum mesmo. O pequeno X respondeu, tudo o que os Cavaleiros Negros viram foi gravado no chip. Examinei o banco de dados do chip e não encontrei nada relacionado a alienígenas. Isso significa que os alienígenas entraram em hibernação. Shen Shen de repente estremeceu e parecia ter percebido algo. Na segunda instalação da série Alien, foi mencionado que os humanos haviam migrado para um planeta chamado LV-223 e que existiam formas de vida alienígenas naquele planeta. Inicialmente, os colonizadores não encontraram absolutamente nada. À medida que começaram a construir os campos de migração e a prosperar no planeta, eles despertaram o alienígena que dormia no subsolo há anos. No final, toda a base de migração se transformou em uma embarcação para a reprodução dos alienígenas. Sem comida disponível para eles, os alienígenas entraram em estado de hibernação, assim como os animais de sangue frio hibernam durante o inverno. A única diferença era que podiam hibernar durante muito mais tempo, até várias centenas de milhares de anos de cada vez. O pequeno X começou a explicar, mas o que mais me interessa é como esses alienígenas chegaram à Terra. Existe uma chance de que sua especulação fosse falsa. Que a Terra estava em ruínas por causa de uma grande batalha entre a humanidade e os alienígenas. Impossível. Shen Shen interrompeu abruptamente, a linha do tempo no universo Prometheus diz tudo o que você precisa saber. Em 2091, os humanos já eram capazes de migrar para o espaço. Seria natural supor que 300 anos depois, na dimensão alien, a humanidade seria mais capaz de fazer isso com tecnologia muito mais avançada. Nesse ponto, a humanidade deve ter muitas colônias no espaço sideral. Os alienígenas não poderiam erradicar completamente a civilização humana. Nesse sentido, enquanto a humanidade não fosse completamente exterminada, havia uma pequena chance de a Terra, o primeiro lar da civilização, ser simplesmente abandonada. É ainda mais improvável que a Terra fique em ruínas completas. É por isso que tenho certeza de que os humanos na dimensão alienígena foram completamente exterminados, incluindo as colônias em outros planetas. Portanto, apenas os ciborgues que estavam fortemente integrados na sociedade humana e potencialmente entendiam os humanos ainda mais do que os próprios humanos poderiam ter incitado a guerra nuclear. Como os ciborgues tinham o mesmo controle sobre a rede da internet que os humanos, a primeira coisa que fariam quando começassem a se rebelar seria lançar mísseis nucleares para destruir a civilização da humanidade. Depois disso, eles poderiam assumir o controle. Esta foi a única chance que os ciborgues tiveram de sair vitoriosos. Então como isso explica o holograma que sugere que existem alienígenas na Terra? O intrigado pequeno X perguntou. Tem que ser trabalho dos ciborgues. Shen Shen zombou. Não está tudo explicado claramente em Alien, Covenant. David misturou-se com sucesso à sociedade humana no final.
Após a guerra entre a humanidade e os ciborgues, onde os ciborgues foram exterminados, os humanos também sofreram pesadas perdas. David, que ficou amargurado com a derrota, enviou a Gosma Negra para a Terra, bem como para todos os planetas habitados por humanos. A essa altura, a Terra havia se tornado um terreno baldio. Além disso, como toda a população ciborgue estava na rebelião, nenhum dos planetas colonizados foi poupado. Centenas de anos de desenvolvimento industrial humano foram deixados em ruínas durante a noite e, embora fossem os mais vulneráveis, uma forma de vida alienígena começou a surgir na Terra. O que você acha que acontece depois disso? O pequeno X ainda estava um tanto duvidoso. Então por que David não usou a Gosma Preta imediatamente? A julgar pela sua fervorosa pesquisa sobre a Gosma Negra do filme, não seria mais fácil exterminar a humanidade com a Gosma Negra do que recorrer a opções nucleares. Shen Shen continuou explicando, não havia muita Gosma Preta. Além disso, a sociedade não era tão subdesenvolvida quanto a civilização da raça dos engenheiros retratada no filme para ser tão facilmente superada por mera Gosma Negra. Mesmo que a Gosma Negra fosse usada para criar alienígenas, você acha que eles poderiam representar uma ameaça substancial à civilização humana, independentemente de quão poderosos fossem? Esqueça o futuro definido daqui a vários séculos, tomemos como exemplo a nossa época atual. Suponha que um ovo alienígena apareceu em uma das cidades da América do Norte e matou com sucesso um humano para dar à luz um alienígena. Após vários meses de crescimento, o alienígena evolui sozinho para uma rainha alienígena e começa a botar ovos, criando mais ovos alienígenas. Talvez dentro de um curto espaço de tempo, a população alienígena exploda na faixa de centenas ou mesmo milhares, mas o que acontece depois disso? Shen Shen levantou a questão. Uma grande parte da população desaparece e um número ainda maior de testemunhas. Estas atividades anormais certamente alertarão o governo. O que vem depois disso é que o exército será mobilizado com tanques de batalha e helicópteros e a cidade fechada para que eles façam chover o fogo do inferno sobre os alienígenas. Suponhamos que a essa altura a população alienígena tenha crescido para 10.000, e daí? Suponha que um punhado consiga escapar e entrar furtivamente em vilarejos ou cidades vizinhas, e daí? O pior acontece, o cenário exato se repete com outra cidade, que a esta altura o governo estará muito mais alerta. No momento em que percebem algo errado, eles tomam as medidas cabíveis. Os alienígenas que escaparem não terão tempo algum para repovoar. Suponhamos que haja apenas 1% de chance de que o continente norte-americano sofra uma derrota devastadora em sua primeira grande batalha com os alienígenas. O que farão os outros continentes? A Federação Terrestre permanecerá ociosa. Tudo isto quer dizer que os alienígenas podem apenas revelar-se um grande desafio, mas não o suficiente para ameaçar a própria existência da civilização. Especialmente se estivermos falando da civilização moderna daqui a vários séculos. Isso é verdade, se isso fosse nos tempos antigos ou na era medieval, os alienígenas poderiam ser capazes de exterminar os humanos. No entanto, isso não seria possível nos tempos modernos. O pequeno X concordou. Portanto, os mísseis nucleares ainda são a melhor opção para erradicar a humanidade. A Gosma Preta só foi liberada quando o ciborgue percebeu que havia sido totalmente derrotado. No final, a Gosma Preta se tornou a palha que quebrou as costas do camelo. Shen Shen concluiu. Esta é a minha especulação sobre a devastação da humanidade no universo alien. Entendo. O pequeno X de repente entendeu. Claro, não há como dizer se foi isso que aconteceu ainda. Shen Shen considerou brevemente antes de pegar novamente o cubo mágico branco prateado do chão. Quebrar. Faça um relatório completo de todas as filmagens gravadas por essa mulher, talvez todas as respostas que precisamos estejam dentro delas. Entendido. Depois que Little X deu sua palavra, Shen Shen voltou ao computador onde desligou a passagem. Como ele conseguiu adquirir o que precisava com relativa facilidade nesta tentativa, Shen Shen decidiu parar de explorar por enquanto.
Quando ele estava prestes a desconectar o drive USB, sua mão parou de repente no meio do movimento. Gosma preta. Shen Shen murmurou para si mesmo. As funcionalidades da gosma negra foram claramente definidas nos filmes Prometheus e Alien, Covenant. É uma forma de bioenergia em que uma pequena quantidade de infecção pode causar reestruturação genética, enquanto a infecção em grandes doses pode desidratar e carbonizar o corpo. Ao entrar em contato com a água após a carbonização, um novo DNA será formado, dando origem a uma nova forma de vida. A razão pela qual a raça dos engenheiros desenvolveu a gosma negra foi para resolver seus problemas com a reprodução contínua. Com base na narração do filme, a raça dos engenheiros teve uma vida extremamente longa, de até 330 mil anos. No entanto, sua expectativa de vida provou ser prejudicial para eles, pois em algum momento, a raça dos engenheiros perdeu a capacidade de se reproduzir. Então, eles procuraram por seu Deus, que era a forma de vida mostrada nos murais de Prometeu. Na verdade, eles não eram especializados. Entre a raça dos engenheiros, o Deus foi conhecido como Diácono. Ao beber o sangue de Dikan, os engenheiros podem encontrar esperança para a reprodução contínua de sua raça. Havia uma boa razão para os engenheiros adorarem Dikan e até mesmo acreditarem que o sangue do diácono poderia restaurar sua capacidade de reprodução. Na versão secundária do filme, foi sugerido sutilmente que Dikan foi o ser que criou a raça dos engenheiros. Mais tarde, para restaurar sua capacidade de reprodução, os engenheiros beberam o sangue de Dikan. Isso foi mostrado na sequência de abertura do filme. Em uma cerimônia que lembra um ritual de sacrifícios, um engenheiro que consumiu o sangue de Dikan foi condenado à morte, e a genética dos mortos foi reestruturada para dar origem a uma nova forma de vida, os humanos. A gosma preta mostrada nas fases posteriores do filme era apenas sangue artificial de diácono. Afinal, o sangue natural do diácono era escasso. Apesar de ser um produto artificial, ainda era capaz de reestruturar a genética, seu potencial era ilimitado. A ideia de repente ocorreu a Shen Shen como uma faísca brilhante. Shen Shen estreitou os olhos, desconfiado. Isso pode criar uma nova vida. A única questão é, conseguirei fazer isso melhor do que David fez no filme? Shen Shen murmurou quando o canto de seus lábios se transformou em um leve sorriso. De repente, ele abriu o drive USB novamente, lentamente alcançando a tela com a mão esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 273, A verdadeira natureza da gosma negra. Pouco depois, um frasco cilíndrico escuro de 40 centímetros de altura e 15 centímetros de espessura apareceu diante de Shen Shen. Shen Shen deu vários passos para trás quando viu esse objeto tão familiar e tentou, envie este item para a base experimental Spire, coloque-o no laboratório de biossegurança de mais alto nível. Entendido, o que você planeja fazer com esse objeto que instanciou? O pequeno X perguntou curioso. Com base no que foi visto no filme, a gosma negra parecia ser capaz apenas de criar formas de vida como interessantes. Nada grave, só que para quem lida com pesquisas em biologia, uma substância como a gosma preta desperta o interesse. Balançando a cabeça, Shen Shen expressou um leve sorriso. Você não será capaz de entender essas emoções humanas enquanto... Além disso, o uso principal da gosma negra é certamente para a criação de exercícios, no entanto, esta não é a única coisa de que ela é capaz. Você quer dizer, Little X falou com uma mistura de emoções. Com base no que foi visto no filme, quando a gosma preta infecta o sujeito por dentro, causa a quebra das células, que são então ressuscitadas por DNA recém-formado. Em contraste, quando infecta seus súbitos do exterior, causa danos rápidos e prejudiciais. Shen Shen continua sua explicação. Mais tarde, em Alien, Covenant, David explicou o uso da gosma preta novamente. A natureza da gosma negra é como uma IA invasiva, ela perturba a substância e provoca reações únicas em cada célula. A partir dela, reconstrói uma nova forma de vida, seu potencial é imensurável. Você entende agora?
O terror da gosma negra não reside na sua capacidade de criar criados, mas na sua capacidade de criar uma nova forma de vida. Se for uma nova forma de vida avançada capaz de se reproduzir e evoluir de forma independente, esta é uma maravilha que não pode ser replicada por nenhuma tecnologia atual. Só depois que Shen Shen terminou é que ele desconectou o drive USB e se desinfetou completamente antes de sair da sala de isolamento. Uma hora depois, quando Shen Shen devolveu o drive USB ao centro de controle e retornou à base experimental Spire, os Cavaleiros Negros já haviam levado o pote de gosma preta para um laboratório de biossegurança de nível 4. Depois de passar novamente pelos processos de desinfecção, Shen Shen vestiu especificamente o traje de proteção de pressão positiva. Ele então entrou no laboratório de biossegurança de alto nível que estava fechado até agora. Com base nos padrões internacionais, os laboratórios de biossegurança foram divididos em 4 categorias. O laboratório de nível tinha uma especialização definida e foi comprovado que não causava doenças como o vírus do sarampo e o vírus da cachumba. Um laboratório de nível 2 pesquisou substâncias microbianas relacionadas a algumas doenças humanas comuns, como o vírus influenza, com um grau de risco moderado. O laboratório de 3 níveis de biossegurança pesquisou substâncias microbianas de alto risco, como Yersinia pestis, vírus da raiva e HIV. Os laboratórios de biossegurança deste nível já deveriam estar equipados com instalações de proteção avançadas. A classificação mais alta foi o laboratório de biossegurança de nível 4. Esta classe é especializada em micro-organismos extremamente perigosos, como o ebola. Mesmo a menor gota de água ou sopro de ar produzido no laboratório tinha que ser completamente descontaminada antes de ser descartada fora do laboratório. Enquanto isso, Shen Shen superou a lista com um laboratório de biossegurança de nível 5 ainda maior. As características de proteção, a taxa de contaminação, todas as características relacionadas deste laboratório foram várias vezes superiores às de um laboratório de biossegurança de nível 4. Criar alienígenas neste lugar não deveria ser preocupante. A razão pela qual o laboratório de biossegurança de nível 5 nunca foi oficialmente colocado em funcionamento foi o facto de nenhuma substância ter ultrapassado a necessidade de um laboratório de biossegurança acima do nível 4. Mesmo o vírus BE006 Blacklight, que esteve perto de exterminar toda a África, não foi submetido a um laboratório de biossegurança de nível 5. Hoje marcou o dia pela primeira vez em funcionamento o laboratório de biossegurança de nível 5 que estava vago durante todo esse tempo. Não houve cerimônia alguma. Nenhum único membro da equipe da base experimental Spire foi informado disso, assim como aconteceu com o T-vírus que Shen Shen estava modificando no laboratório secreto. Ao entrar no laboratório, Shen Shen primeiro fez uma varredura visual do ambiente. O laboratório de biossegurança de nível 5 não estava localizado no último andar do Spire, mas no andar inferior, desconhecido do público. Shen Shen escavou um espaço isolado bem abaixo da base experimental do pináculo que poderia cortar a conexão com o pináculo acima a qualquer momento. Cobrindo uma área de 5.000 metros quadrados, havia um total de 13 laboratórios, todos com funções diferentes, e 2 conjuntos de salas com 4 ambientes e um hall. As medidas de segurança implementadas foram levadas ao máximo. No momento, apenas 4 cavaleiros negros encarregados da operação de pesquisa entraram com Shen Shen. Cada um deles carregava uma gaiola desinfetada idêntica, feita para ratos. Havia 4 grupos de ratos no total que logo se tornariam o primeiro sujeito da gosma preta. Não houve necessidade de Shen Shen microgerenciar, já que os Cavaleiros Negros demonstraram disciplina acima da dos professores e iniciaram o experimento seguindo todos os protocolos padrão. Um dos Cavaleiros Negros se aproximou de um gabinete de biossegurança. Sob os vidros grossos do armário, o pote de gosma preta podia ser visto parado. O gabinete de biossegurança de nível 3 foi projetado para uso em laboratórios de biossegurança de nível 3 e 4. Eles eram adequados para uso em pesquisas biológicas de risco extremamente alto. O gabinete estava completamente fechado.
A única forma de o pesquisador interagir com a substância era utilizar o par de luvas internas e introdutórias na parte interna do armário. Esta foi a razão pela qual também foi chamado de porta-luvas. Os cavaleiros negros rapidamente alcançaram com as mãos acolchoadas com material de proteção e chegaram a reunir o pote de gosma preta dentro do gabinete de biossegurança. Com base na observação de David no filme, veja-se que o frasco foi aberto facilmente. O cavaleiro negro mal girou a tampa antes de o frasco ser aberto. O frasco parece ser feito de sílica, duro e quebradiço, mas não perigoso. Little X trouxe uma narração ao vivo do ângulo de observação dos olhos dos cavaleiros negros. Shen Shen permaneceu em silêncio e deu um passo à frente. Ele imediatamente encontrou uma substância gelatinosa dentro do frasco. Havia 4 picolés na massa de geleia. Esta substância gelatinosa deve ser um amortecedor, ajuda a proteger e proteger seu conteúdo contra choques. Após a menção do pequeno X, o cavaleiro negro pôde remover os 4 picolés. Os picolés saltaram milagrosamente e imediatamente, com uma superfície completamente imaculada. A solução proposta parece consistir em nanomateriais, são muito sedosos e não se fixam facilmente à superfície dos objetos. O pequeno X fez mais observações. Shen Shen também deu uma boa olhada em objetos parecidos com picolés. Era chamado de picolé porque o formato do objeto lembrava muito um picolé, com pedaços divididos entre eles. Os picolés assumiram uma forma semitransparente com um líquido verde suave em seu interior. A única diferença era que a cascata externa dos picolés era de vidro. Além de grande parte do seu conteúdo ser o líquido verde, havia uma pequena dispersão de substância preta no fundo. Quando o cavaleiro negro deu uma sacudida suave, a substância negra imediatamente se fundiu com o líquido verde, transformando o picolé em pura cor preta. Esta era a verdadeira natureza da gosma negra. Fim do capítulo. Capítulo 274, Prion. Quando Shen Shen viu isso, seus olhos ficaram solenes. No filme, David adicionou apenas uma pequena gota em uma bebida para infectar um humano adulto, que se transformou em um monstruoso humanoide em 10 horas. Era evidente que a gosma preta não era uma bactéria ou um vírus, mas um composto polimérico muito estável. Caso contrário, não seria capaz de suportar tão facilmente os efeitos do álcool. Neste momento, o Cavaleiro Negro estava copiando as ações de David no filme. Ele cortou a ponta do picolé, inseriu uma seringa de um lado e extraiu uma pequena quantidade de gosma preta líquida do picolé. Alguns dos Cavaleiros Negros imediatamente colocaram uma parte da gosma preta sob o critério para análise e observação, enquanto outros injetaram o fluido em um rato branco que havia sido preparado com antecedência. Logo, Shen Shen viu que o rato injetado com gosma preta começou a desenvolver febre e convulsões. Em pouco tempo, esse ratinho branco começou a soltar pelo por todos os lados e a pele rosada sob o pelo ficou exposta ao ar. Porém, neste momento, os outros ratos brancos pareceram perceber essa anormalidade e todos cercaram o ratinho branco doente. No entanto, esta cena comovente foi imediatamente subvertida. O rato doente de repente deu um pulo, atacou ferozmente um dos ratos e começou a despedaçá-lo com os dentes. Constantemente, o rato branco que foi mordido sangrou todo. Depois de ser infectada com a gosma preta, a pessoa perderá todo o senso de razão e se tornará muito prejudicial. Shen Shen observou silenciosamente. Rapidamente, o rato infectado matou facilmente os outros ratos na gaiola. Shen Shen continuou a notar. Depois de ser infectado com gosma negra, a força do apresentador aumentou repentinamente e poderá facilmente matar outros da mesma espécie, como foi mostrado no filme. Depois de registrar todas essas mudanças, Shen Shen notou que o corpo do rato na gaiola estava mudando de vermelho brilhante para branco acinzentado. Ao mesmo tempo, começou a consumir carne e sangue de sua própria espécie, aparentemente para acumular energia para a próxima mutação. Logo, no corpo desse ratinho branco cresceu gradualmente uma camada de extrato córneo, que começou a escurecer.
Enquanto isso, sob a escuridão, havia vislumbres de carne carmesim. No final, uma fina e densa camada de pontas em forma de agulhas saiu de seu corpo, complementando o pelo branco original. O que era ainda mais estranho era que essas espinhas ainda cresciam indefinidamente. Foi uma visão assustadora. Esta é uma nova espécie. Shen Shen ficou surpreso. Ele convocou um cavaleiro negro, que então deu um passo à frente, calçou luvas grossas de proteção e estendeu a agulha para dentro da jaula. Enquanto o cavaleiro negro segurava suavemente o rato mutante, ele extraiu uma amostra de sangue. Depois de ser capturado, o rato branco começou a se debater violentamente enquanto soltava um grito estranho e penetrante. Este som estava além do alcance vocal normal de um rato branco típico. Parecia áspero e selvagem. Este camundongo passou por mudanças essenciais tanto em seus genes quanto na estrutura corporal. No entanto, embora este ratinho branco tivesse sofrido uma mutação tão terrível, a diferença de tamanho ainda existia. Não importa o quanto lutasse, não conseguia se libertar das garras do cavaleiro negro. Ainda assim, antes que o sangue dos camundongos mutantes fosse totalmente analisado, a análise da gosma preta foi concluída. Quando a composição da gosma preta foi determinada, Shen Shen engasgou em estado de choque. Tem certeza de que não há nenhum erro. Enquanto Shen Shen olhava para o relatório do teste em sua mão, ele exibia um olhar confuso. Você quer dizer que essa gosma preta é uma proteína composta por mais de 20 aminoácidos? Sim, é uma molécula de proteína que pode infectar uma variedade de formas de vida baseadas em carbono. O pequeno X respondeu: se os fatos não estivessem bem diante dos nossos olhos, nem eu acreditaria que exista uma molécula de proteína tão estranha no mundo. Em outras palavras, isso é algo semelhante a um prion. Shen Shen respirou fundo. Então como isso infecta as pessoas? É o mesmo que prions. Sim, com base no exame de sangue dos ratos, obtivemos uma resposta aproximada. O pequeno X disse novamente, mas ao contrário de outros prions, esta proteína não sedimenta no cérebro e não danifica o cérebro dos organismos. Em vez disso, altera diretamente a cadeia genética humana. Depois de ouvir essas palavras, Shen Shen entendeu completamente. Um prion não era um vírus porque nos livros internacionais os vírus eram categorizados como organismos. Porém, os prions não eram considerados organismos, mas sim um sistema composto apenas por proteínas, com características de autorreplicação e infectividade. Ainda assim, os prions eram filtráveis, infecciosos e patogênicos, como os vírus convencionais, mas eram muito menores que o menor vírus convencional conhecido. A estrutura de suas partículas virais, portanto, não poderia ser observada ao microscópio eletrônico e não apresentariam resposta imunológica. Enquanto Shen Shen continuava lendo, ele imediatamente entendeu por que a gosma negra era um tipo de prion. Isso ocorreu porque quando a proteína prion da gosma preta entrasse no corpo do hospedeiro, a proteína PRP normal do corpo humano seria facilmente assimilada pela proteína prion da gosma preta. As proteínas com configuração normal assumiriam a estrutura molecular da gosma preta, que aumentou exponencialmente e se expandiu rapidamente. Mesmo assim, se isso fosse tudo, a gosma negra seria, no máximo, um novo tipo de prion rápido e infeccioso. No entanto, o que foi mais surpreendente foi que a proteína prion da gosma negra não só tinha a capacidade de assimilar proteínas no corpo do hospedeiro, mas também de desmontar ácidos nucleicos no hospedeiro. Quando a proteína prion da gosma negra encontrou a cadeia de ácido nucleico do hospedeiro, ela pareceu desencadear um certo programa para iniciar a desmontagem da cadeia de ácido nucleico do DNA do hospedeiro e recombiná-la em uma nova forma. Depois que a cadeia de ácido nucleico foi recombinada, a proteína prion da gosma negra também envolveria essa nova cadeia de ácido nucleico para formar uma nova estrutura de vírus. Neste ponto, os prions da gosma negra evoluíram com sucesso para um vírus completo, saqueando o DNA dos organismos. Esse vírus funcionaria com a gosma preta para realizar uma segunda transformação no corpo do hospedeiro. Tudo isso aconteceu com o corpo daquele ratinho branco.
Depois de ler o relatório em suas mãos, Shen Shen pareceu ainda mais perturbado. Não é à toa que a gosma preta pode ser extraída através da unidade flash USB. Eu não esperava que fosse uma substância semelhante ao prion. Mas com base neste relatório, acho que a proteína prion da gosma negra é mais parecida com um robô de proteína artificial. Também achei. O pequeno X repetiu, a gosma preta é centenas e milhares de vezes mais incrível que os prions. Não pode ser definido como um prion. Afinal, é a criação suprema da civilização dos engenheiros. Shen Shen assentiu e disse emocionado, ainda assim, neste ponto, finalmente entendi o valor precioso da gosma preta. Comparado com a gosma preta, o T-vírus é como um brinquedo barato. A maioria dos organismos infectados pelo T-vírus sofre de desvantagens instáveis, como zumbis. Somente produtos infectados na fase de óvulos fertilizados podem se tornar criaturas mutantes saudáveis. No entanto, a gosma preta é diferente. Pode ser usado diretamente em formas de vida adultas. Qualquer organismo pode sofrer mutação direta em uma nova espécie após entrar em contato com ele. O que é mais notável é que esta nova espécie tem a capacidade de se reproduzir. É completamente possível formar uma nova população de forma independente, ao contrário do T-vírus, que só pode sofrer mutação individualmente, sem qualquer forma de continuar. Isso não significa que a gosma preta pode acelerar a evolução da vida. O pequeno X perguntou. Não, ainda há uma disparidade entre isso e a evolução. Aqui, Shen Shen fez uma pausa e balançou a cabeça. O que é evolução? Somente a transformação por meio da adaptação constante ao meio ambiente pode ser chamada de evolução. Este não é o caso da gosma preta. Pelo destino do ratinho branco, sabemos que as alterações causadas por essa gosma preta são melhor compreendidas como mutações incontroláveis. Além disso, a direção desta mutação é incerta. Pode estar em uma direção boa ou ruim. Até mesmo os humanos provavelmente perderão as características e o intelecto de criaturas de alto nível após a infecção, assim como no filme. Ah, se a gosma preta é tão perigosa, então por que você ainda quer examiná-la? O pequeno X de repente ficou confuso. Embora a gosma preta seja perigosa, tudo tem dois lados. Shen Shen enganou. Afinal, é uma arma biológica rara ou até centenas de vezes mais forte que o T-vírus. É útil. Além disso, a raça dos engenheiros poderia viver por mais de 300 mil anos e os humanos foram criados a partir da combinação de engenheiros e gosma negra. Nesse caso, é possível descobrir o segredo da longevidade dos engenheiros a partir da gosma negra. Fim do capítulo. Capítulo 275, Nova maneira de pensar. A razão pela qual Shen Shen extraiu a gosma negra foi, em última análise, usá-la como uma tecnologia de longevidade. Porque Shen Shen ficou obcecado com a longevidade. Em outras palavras, porque os seres humanos buscaram a longevidade. Foi porque esse era um fenômeno evidente. À medida que a ciência e a tecnologia se tornavam mais avançadas, a humanidade estava fadada a não querer viver apenas por breves 100 anos. Comparado ao período de tempo medido em centenas de milhões de anos, 100 anos foi como um piscar de olhos, quase sem sentido. Além disso, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o acúmulo de conhecimento tornou-se cada vez mais difícil. Nos tempos antigos, as pessoas puderam herdar a riqueza do conhecimento acumulado pela civilização em apenas 10 anos de estudo diligente. Contudo, nos tempos modernos, uma escolaridade obrigatória de 9 anos só poderia constituir uma mera base. O conhecimento humano foi dividido em centenas de ramos. Uma pessoa só poderia obter conquistas em alguns ramos durante a vida. A acumulação do conhecimento total da civilização só se tornaria mais abundante. Significaria isso que, no futuro, uma pessoa teria de frequentar a escolaridade obrigatória durante décadas. No momento em que alguém tivesse adquirido meticulosamente o conhecimento de um campo, estaria ele próximo do leito de morte e seria cremado e enterrado em apenas alguns anos. Claramente, ninguém queria isso.
Se a civilização humana avançasse, a necessidade de longevidade tornar-se-ia mais urgente. Esta era uma tendência geral que não seria alterada pela vontade de ninguém. De acordo com o que Shen Shen sabia, provavelmente havia 3 opções para os seres humanos alcançarem a imortalidade. Número 1. Mantenham seus corpos e passem pela evolução genética. Era verdade que os meios convencionais de evolução humana empregavam a reprodução como forma de fazer com que diferentes grupos evoluíssem simultaneamente. No entanto, isso não significa que os humanos não possam escolher formas de evolução mais eficientes, como os genes. Os humanos puderam usar a tecnologia genética para se fortalecerem, colocando a humanidade à frente da multidão. A evolução ocorreria antecipadamente, prolongando assim a vida. Este foi o caminho mais ideal. Porque então, como o corpo humano era uma máquina sofisticada e complicada, era composto de matéria orgânica e não de aço. Talvez este corpo fosse extremamente frágil a ponto de uma bala ou uma faca afiada poder acabar com a vida humana, mas os seres humanos também tinham capacidade de se multiplicar e evoluir. Eles eram capazes de pensamento, consciência, criatividade e personalidade pessoal. Tudo isso foi possível graças ao corpo frágil. O corpo humano foi uma alegria nascida de um processo de evolução que durou milhões de anos, o mais magnífico milagre da natureza. Enquanto os seres humanos cuidam de corpos completos, existem possibilidades ilimitadas. Número 2. A carne saiu, as máquinas entraram. Embora o potencial deste caminho não fosse tão grande quanto o da primeira opção, era um caminho que prometia mais prontamente longevidade e até algo próximo da imortalidade. Por exemplo, a tecnologia biônica que Shen Shen estava desenvolvendo zelosamente, substituir órgãos antigos era como substituir peças de uma máquina. Desta forma, a vida poderia durar mais tempo. Se fôssemos ainda mais radicais, também poderíamos optar por manter apenas o cérebro e substituir todo o corpo por máquinas, de modo que a vida útil dos seres humanos fosse igual à vida útil do cérebro. Somente a vida útil do cérebro era de 150 anos. Se isso fosse combinado com alguma tecnologia especial, a vida útil do cérebro poderia ser duplicada algumas vezes. No entanto, embora este método permitisse facilmente às pessoas viver mais tempo e garantir ainda mais a segurança da existência, faltava-lhe parte do potencial que toda a vida deveria possuir. Assim, a menos que a civilização estivesse no seu fim, Shen Shen não consideraria este caminho como o principal. O terceiro e último caminho foi o método da sublimação da alma. A ideia aproximada desse caminho era abandonar o corpo e existir no mundo em forma de alma. Os seres humanos se desenvolveriam em uma civilização onipresente, mas incorpórea. Acontece que a ciência moderna ainda não havia confirmado a existência da alma, então esse caminho era apenas uma ideia por enquanto. Shen Shen ainda se lembrava do que o professor Wang Shi disse: nós, humanos, ainda somos completamente ignorantes diante do oceano ilimitado da verdade. Talvez um sonho distante e impossível como a imortalidade seja apenas o primeiro passo na busca pela verdade. Foi esta afirmação que despertou o desejo de longevidade de Shen Shen. Shen Shen voltou ao presente. Agora, ele estava olhando para um monstro humanoide coberto por uma armadura preta na sala de isolamento, cuja cabeça parecia um melão de inverno. A expressão de Shen Shen era investigativa. Este monstro ainda era um humano comum há um dia. Seu nome era Patton. Ele já foi um assassino condenado à prisão perpétua. Mais tarde, ele foi comprado por Shen Shen e mantido no dormitório experimental de nível Delta da base experimental Spire. Ainda assim, este sujeito do experimento Delta iniciou sua mutação de jornada depois de ser injetado com 5 ml de gosma preta ontem. O sujeito experimental primeiro apresentou sinais patológicos de rubor e febre, depois hemorragias por todo o corpo, confusão e, finalmente, um estado de choque. Dentro do corpo, as proteínas do sujeito experimental foram rapidamente convertidas na proteína prion da gosma preta.
Ao mesmo tempo, essas proteínas prion começaram a decompor o DNA do sujeito experimental e se combinaram com os fragmentos de DNA, formando um retrovírus que afetou apenas o próprio corpo experimental. Depois disso, devido ao funcionamento do retrovírus, o sujeito passou a sofrer violentas mutações físicas. Durante o processo de mutação, o sujeito desenvolveu uma intensa sensação de fome e qualquer matéria orgânica e proteína foi devorada como alimento. Nesta manhã, o sujeito oscilava entre o sono e a consciência, depois finalmente perdeu todo o pensamento racional e tornou-se um monstro feio com baixa inteligência e sem humanidade. A gosma preta promove a divisão rápida e vigorosa de células biológicas, aumenta muito a taxa de mutação, produz todos os tipos de células anormais e, eventualmente, produz um novo organismo. Enquanto descrevia as funções da gosma negra, Shen Shen olhou para o monstro na sala de isolamento e suspirou. No entanto, quando os genes do próprio organismo são alterados num instante, a combinação de proteínas individuais, enzimas e do próprio ADN causaria dezenas de milhares de resultados imprevisíveis. Portanto, não é nenhuma surpresa, não importa o que o sujeito experimental se torne, mas essa aparência é realmente feia. No entanto, depois de ser infectado pela gosma negra, a cobaia apresenta eficiência de metabolismo energético e taxa de divisão celular extremamente altas, ambas sem precedentes no corpo humano. Pequeno X adicionado. Antes da injeção da gosma preta, o sujeito pesava 55 kg. Após a injeção da gosma preta, o sujeito passou 5 horas consumindo alimentos iguais ao seu próprio peso. Apenas metade dessa quantidade foi convertida em urina e excrementos inúteis que foram excretados do corpo. Todo o resto foi convertido no peso corporal do sujeito. Shen Shen olhou para o relatório em suas mãos. Com certeza, o peso corporal após a mutação atingiu agora 80 kg, 25 kg a mais do que antes. É provavelmente por isso que o alienígena cresceu tão rápido. Ao observar a cobaia ampliada, Shen Shen ponderou em voz alta. Nos filmes, os alienígenas muitas vezes podem crescer, em poucas horas, de um tamanho pequeno para uma fera que pesa centenas de quilos. Embora os filmes raramente mostrem os alienígenas comendo, agora parece que os alienígenas ainda precisam comer, com uma capacidade alimentar maior que a dos humanos. Nesse ponto, Shen Shen de repente deu 2 passos à frente, caminhou até a janela da sala de isolamento e olhou atentamente para o assunto. Quando Shen Shen se aproximou, a cobaia na sala de isolamento de repente explodiu em um grito e imediatamente atacou Shen Shen. Bang! Houve um forte impacto quando a cobaia bateu a cabeça no vidro da sala de isolamento. Uma grande quantidade de sangue amarelo claro respingou no vidro. A inteligência é muito baixa. O pequeno X parecia arrependido. E o sangue não é corrosivo. Além de uma cabeça que é um pouco semelhante à do alienígena, o sujeito experimental diante de nós só pode ser considerado, na melhor das hipóteses, como um zumbi alternativo. Isso era de se esperar. No filme, o processo de nascimento dos alienígenas requer a participação dos engenheiros. Shen Shen explicou, o exoesqueleto alienígena tem uma estética mecânica, que é derivada da estrutura do exoesqueleto usada pelos engenheiros. Mais tarde, em Alien, Covenant, há uma planta de esporos infectada pela gosma preta. Depois que os esporos infectarem o corpo humano, nascerá uma forma alienígena branca sem exoesqueleto de estilo mecânico, o que ilustra o problema. Assim, o sangue ácido do alienígena também pode vir dos engenheiros. Com isso em mente, Shen Shen estalou levemente os dedos. Ok, vamos dissecar esse monstro em seções. Preciso de um diagrama de seus órgãos e de um mapa genético. Entendido. Isso levou mais algumas horas. Quando Shen Shen saiu do laboratório, soltou um longo suspiro. Para a decepção de Shen Shen, quando o assunto foi completamente dissecado e fatiado, Shen Shen não encontrou nada de incomum. O sujeito passou por recombinação genética, mas após a recombinação, era apenas uma fera selvagem sem inteligência.
Até mesmo a sua estrutura cerebral tornou-se muito menor e a sua plasticidade não era tão boa quanto a dos humanos. Ainda assim, Shen Shen sabia que este era um fenômeno normal. Os seres humanos poderiam ser considerados o produto supremo da Terra, a única forma de vida de alto nível. Era impossível para a mutação da gosma negra tornar os humanos ainda melhores do que antes. A única coisa que surpreendeu Shen Shen foi que a cobaia era originalmente um homem, mas quando foi dissecada, um órgão reprodutor imaturo foi descoberto no corpo. Era uma estrutura de cisto que existia na parte inferior do abdômen. Depois de abri-lo, descobriu que havia densas pilhas de larvas que pareciam girinos. Aquelas larvas parecidas com girinos eram totalmente transparentes. A estrutura biológica deles era simples, mas eles estavam vivos. Eles foram concebidos inicialmente no cisto, mas seriam liberados mais tarde, em um momento crítico. Olhando para a estrutura deste cisto, Little X poderia determinar aproximadamente que quando essas larvas semelhantes a girinos amadureciam, elas seriam ejetadas através do umbigo da cobaia antes de penetrarem no corpo do alvo como parasitas. Foi assim que esta nova espécie se reproduziu, uma reprodução parasitária semelhante à dos alienígenas, simples mas horrível. No momento, parecia que Shen Shen poderia esquecer de usar a gosma preta para fortalecer o corpo humano. Beber certamente seria um movimento fatal. Sua letalidade foi comparável à do paraquat. No entanto, se fosse usado para desenvolver armas químicas, isso deveria ser relativamente fácil. Em seguida, uma das direções de pesquisa de Shen Shen seria combinar a gosma preta com esporos de plantas para formar o tipo de esporos que poderiam parasitar o corpo humano, como no filme Alien, Covenant. Ele se perguntou como David no filme descobriu essa ideia. Depois de parasitar o corpo humano, os esporos não causariam mutação nos humanos, mas formariam um embrião no corpo humano. Depois disso, o embrião cresceria silenciosamente, até conseguir se separar do corpo humano. Então ele irrompia pelas costas ou pelo peito e se transformava em uma criatura de pele branca, como o específico. Shen Shen teve que admitir que ainda tinha um longo caminho a percorrer em termos de pesquisa sobre a gosma negra. Mesmo assim, atualmente, parecia que o método de reprodução dos monstros produzidos pela gosma negra era uma reprodução parasitária. Até a criatura perfeita que finalmente nasceu, o alien, era a mesma. Este método de reprodução lembrou Shen Shen de um vírus. Um vírus chamado Golgotha ou G-vírus, abreviadamente. Este vírus era quase igual à gosma preta. Também poderia sofrer lesões em genes biológicos, ressuscitar os mortos e até mesmo dar origem a uma nova espécie com base na infecção de uma forma de vida. Até ganhei um rótulo, uma substância totalmente má, que ia contra Deus. O crucial foi que o G-vírus foi modificado a partir do T-vírus. Eu poderia tentar combinar a gosma preta com o T-vírus. Talvez haja novas descobertas. Shen Shen acendeu um lampejo de inspiração e começou a meditar em silêncio. Fim do capítulo. Capítulo 276, G-vírus. Poucos dias depois, quando Shen Shen recebeu os resultados, ele foi novamente ao laboratório de biossegurança de nível 5. Neste momento, os assistentes do Cavaleiro Negro estavam passando por um processo complicado e tedioso, separando um tubo de centrífuga de fundo cônico após o outro. Os tubos da centrífuga estavam cheios de líquido vermelho. Este líquido translúcido continha muitos sedimentos finos e densos. Esta foi uma nova substância formada pela combinação de gosma preta e T-vírus. Clique. A tela atrás de Shen Shen mudou automaticamente, exibindo uma imagem em preto e branco. Ao mesmo tempo, a voz do pequeno X soou. O processo de combinação do T-vírus com a gosma preta não foi estável porque foi afetado pela dosagem e pelo meio de cultura. Em geral, produziria variações únicas em 3 possibilidades. No final das contas, obtivemos 87 novos tipos de vírus. Estes também são filovírus. Depois de destruir esses vírus com funções duplicadas, finalmente selecionei os 3 tipos de vírus mais representativos.
Shen Shen olhou para a imagem quando ouviu isso, apenas para ver 3 imagens exibidas lado a lado na tela. Cada uma das 3 imagens apresenta uma substância filamentosa especial. Como foram retirados de um esclarecimento eletrônico, não havia cor. Só se poderia dizer que as 3 substâncias filamentosas eram quase indistinguíveis, assim como 3 vermes delgados e horríveis. No entanto, estes vermes tinham menos de 1 micron de comprimento e menos de 100 nanômetros de espessura. Todo o seu corpo era feito de conchas proteicas simples e ácidos nucleicos de RNA. Enquanto olhava para esses 3 vírus especiais, até Shen Shen sentiu um arrepio na espinha. O próprio T-vírus tinha o poder de ameaçar a humanidade em primeiro lugar. Agora que foi fortalecido pela gosma negra, que tipo de força conquistou? Depois de algumas experiências em animais, determinamos as propriedades dos 3 vírus. Destes 3, o primeiro vírus tem maior infectividade e pode ser transmitido pelo ar. Os organismos que podem ser infectados incluem quase todas as formas de vida baseadas em carbono. Depois de ser infectado, acontece a mesma coisa que quando alguém é infectado com uma gosma preta. Quando o hospedeiro morrer, uma nova vida nascerá no lugar do hospedeiro. Como houve poucos experimentos, ainda é certo se existe um grupo imunológico. Seguindo a explicação do pequeno X, um monstruoso parecido com um rato com uma carapaça preta e olhos vermelhos apareceu na tela. Ondulações de músculos vermelhos podiam ser vistas nas rachaduras da concha, que exceto extremamente sinistras e aterrorizantes. O segundo tipo não é altamente infeccioso e não pode ser transmitido pelo ar, mas fortalece a capacidade do vírus de sofrer mutação no hospedeiro. Depois que o hospedeiro é infectado, o grau de mutação é muito mais agudo do que os outros 2 vírus. Imediatamente depois, a imagem mudou novamente e Shen Shen foi saudado por um monstro do tamanho da palma da mão com 7 ou 8 pares de pés carnudos no abdômen. Este monstro não tinha uma casca externa preta. Em vez disso, por todo o corpo havia globos oculares grandes e pequenos, órgãos sem sentido e enxames de tentáculos. Parecia uma pilha de cadáveres de monstros empilhados e fundidos para formar uma coisa indescritível. Além desses 2, existe o último tipo. O pequeno X continuou. O terceiro vírus não é muito capaz de sofrer mutação nem é extremamente contagioso, mas é de fato o mais incrível dos 3 vírus. Os olhos de Shen Shen brilharam ao ouvir essas palavras. De que forma isso é incrível? Você descobrirá em breve. Little X manteve Shen Shen em suspense. Depois disso, a tela piscou e outra imagem peculiar apareceu. A tela mostrou 2 fotos unidas. No lado esquerdo havia um rato branco de aparência comum, com olhos grandes e brilhantes, olhando carinhosamente para a tela. À direita, o rato ainda estava de pé, mas havia se tornado um monstro do tamanho de um coelho, com uma carapaça preta e músculos vermelhos. Shen Shen ergueu as sobrancelhas e percebeu o que estava acontecendo de relance. A maior mudança neste terceiro mouse parece ser o tamanho do corpo. Isso mesmo. O que é surpreendente é que, embora este rato infectado com o terceiro vírus também tenha comido muito, consumiu apenas cerca de 50 gramas de alimento. No entanto, cresceu de 20 gramas para um monstro pesando 300 gramas. Você quer dizer que seu peso aumentou 260 gramas do nada? Shen Shen ergueu os olhos bruscamente, como se não pudesse acreditar nisso. É definitivamente verdade. O pequeno X explicou rapidamente, é verdade. Tenho todos os registros de vídeo aqui. Tal como os outros ratos experimentais, comeu apenas o dobro do seu peso. O peso dos 2 primeiros ratos aumentou apenas de 20 gramas para cerca de 40 gramas. Só que este mouse praticamente quebrou a lei da conservação de energia. Além disso, tudo isso aconteceu em poucas horas. Então qual é o motivo? Shen Shen perguntou, o que fez com que aumentasse de tamanho. Após a dissecação, descobri um órgão especial no corpo deste ratinho branco. O pequeno X respondeu, a pele deste rato tem um mecanismo de absorção especial que absorve diretamente a umidade e até mesmo micro-organismos do ar para se reabastecer.
Não só isso, notei muitas ligações covalentes de alta energia no sangue do rato. Parece que é capaz de reagir diretamente com o nitrogênio do ar para criar uma concha. Seu peso pode aumentar do nada, provavelmente devido a esses fatores. Depois de ouvir isso, Shen Shen não pôde deixar de ficar boquiaberto. Isso não é muito implausível? De jeito nenhum. O pequeno X explicou, talvez existem muitos fatores que ainda não foram descobertos, mas o que pode ser confirmado é que a taxa de crescimento do terceiro rato excede a energia material que ele absorveu. Isto não há dúvida. Acho que esta é a chave secreta do motivo pelo que o encontrado poderia crescer rapidamente. Então vamos nos concentrar no segundo e no terceiro vírus. Shen Shen concordou. Quanto à infecciosidade do vírus, não creio que haja necessidade de mais pesquisas. Basta isolar o primeiro vírus. Entendido. Usarei a tecnologia de armazenamento mais rigorosa para selar o primeiro vírus. O pequeno X casual. Mesmo assim, você deveria dar um nome a esses 3 vírus. Em resposta, Shen Shen simplesmente suspendeu os diagramas de sequência genética dos 3 vírus e pensou em voz alta: esses 3 vírus podem ser considerados subespécies diferentes do mesmo tipo de vírus. Eles têm uma ligação inextricável com o T-vírus, semelhante ao G-vírus em Resident Evil. Nesse caso, vamos chamá-los apenas de G-vírus. Então esses 3 tipos seriam G001, G002 e G003. O pequeno X perguntou: nada de errado com isso. Vou deixar isso para você. Shen Shen convidou, depois se virou e saiu. No entanto, ao chegar à porta, de repente ele teve um pensamento muito absurdo. G-vírus, G-vírus. Por que esse novo tipo de vírus, sintetizado a partir da gosma preta e do T-vírus, era tão semelhante ao G-vírus do jogo? Não, pode-se até dizer que eram idênticos. Porque eu tive que chamá-lo de G-vírus. O que estava passando pela minha cabeça? Shen Shen não poderia deixar de estreitar os olhos. Senhor padrinho, vendo que Shen Shen havia parado em seus passos, o pequeno X continha instintivamente. Shen Shen não respondeu, mas deu mais um passo à frente e desapareceu pela porta do laboratório. Fim do capítulo. Capítulo 277 – Tecnologia de interface cérebro-máquina. Depois de obter a tecnologia de imagem holográfica, a tecnologia biônica rompeu rapidamente seu gargalo anterior. Em menos de um mês, uma prótese biônica foi enviada para Shen Shen. Esse aparelho chamado prótese biônica não tinha cabeça, estendendo-se apenas até o pescoço. Sua aparência geral era masculina, só que não havia genitália. Além disso, o tronco e os membros foram pintados do corpo da pele, com apenas os espaços entre as articulações revelando que este não era um corpo humano normal. Enquanto olhava para esse aparelho que parecia um monstruoso suturado, Shen Shen não conseguia deixar de erguer as sobrancelhas. Esta é a prótese biônica baseada na integração da tecnologia biônica e mecânica de muitos filmes. O pequeno X explicou: os braços, coluna, pernas, órgãos internos, a prótese biônica podem ser divididas nessas 4 partes. Os 4 fechos são montados para formar uma prótese biônica completa. Quando são desmontados, tornam-se próteses biônicas separadas e órgãos internos artificiais. Enquanto o pequeno X conversava, os cavaleiros negros que estavam em ambos os lados da prótese biônica começaram a desmontá-la diante de seus olhos, desmontando-a rapidamente em 8 pedaços, depois gastaram alguns minutos para remontá-la. A estrutura óssea da prótese biônica é feita de liga de titânio, o revestimento externo é feito de plástico elástico para simular o tecido muscular e as articulações são construídas com supercondutores de temperatura normal. O efeito Meissner induzido pode manter perpetuamente uma folga de 0,5 mm entre os rolamentos. Esta é uma tecnologia de rolamento completamente sem atrito. Em outras palavras, as juntas terão resistência zero e desgaste zero. Shen Shen deu um passo à frente e disse enquanto mexia no braço da prótese biônica: isso é verdade em princípio, mas os efeitos reais precisarão ser testados antes de chegarmos a uma conclusão.
O pequeno X respondeu. Vendo que Shen Shen não fez mais perguntas, disse novamente: o melhor mecanismo de controle para a prótese biônica ainda é o chip de Deus, que pode converter os impulsos nervosos transmitidos do cérebro humano em sinais elétricos e depois atribuí-los à prótese biônica. No corpo protético biônico, implantamos eletrodos em nanoescala para atuarem como nervos, de acordo com a tecnologia do cinema. Isto permite ao usuário experimentar sensações táteis muito realistas. Em termos de força e agilidade, pode ser ajustado de acordo com a potência. Sua resistência máxima é 500 N. Se este valor for excedido, o esqueleto de liga de titânio do corpo poderá ficar deformado. Quanto à bateria, o que estamos usando agora é a célula de combustível de hidrogênio de alta eficiência, que permite aos usuários permanecer móveis por uma semana a meio mês. Depois de ouvir a explicação do pequeno X, Shen Shen perguntou novamente: e o sistema digestivo? Essa é a função dos órgãos internos artificiais. O pequeno X continuou: em termos de órgãos internos, existem 3, o coração artificial, o pulmão artificial e o estômago artificial. Tanto o coração artificial quanto o pulmão artificial podem fornecer oxigênio e pressão arterial adequados de acordo com as necessidades dos usuários, enquanto o estômago artificial só pode digerir fluido nutriente e água por enquanto. É incapaz de consumir alimentos como as pessoas comuns. Em outras palavras, mesmo que o usuário tenha apenas um cérebro sobrando ou apenas uma parte do cérebro, ele ainda pode ser carregado neste corpo e se mover como uma pessoa normal. Shen Shen perguntou: sim, embora tenhamos apenas arranhado a superfície ao combinar as tecnologias biônicas de vários filmes, ainda desenvolvemos uma prótese biônica madura. Se o usuário perdeu apenas os braços ou as pernas, os membros desta prótese biônica ainda podem ser retirados e transplantados para o usuário. Ao ouvir isso, Shen Shen sorriu espontaneamente. Muito bom. Mas o seu nível de tecnologia ainda é demasiado elevado. Precisamos simplificá-lo. Você está planejando comercializá-lo? O pequeno X entendeu imediatamente. Isso mesmo. Somente a comercialização expandirá a influência da Blacklight Biotechnology no mundo. Shen Shen respondeu: tenho tomado o NZT-48 e refletido por muito tempo recentemente, e quanto mais penso sobre isso, mais parece que o perigo espreita ao nosso redor. X, você não está curioso? Você quer dizer as várias anomalias da Federação Terrestre? O pequeno X entendeu imediatamente a que Shen Shen estava se referindo. Sim, durante este período, estive pensando, o que aconteceu com a humanidade que levou à decisão resoluta de vários países de formar a Federação Terrestre em 1992. E recentemente, como previram o perigo das esculturas e da epidemia. Shen Shen caminhou lentamente pela sala. Além disso, o que mais me preocupa é, haverá a possibilidade de um dia nossa existência ser antecipada pela Federação. Se eles realmente tiverem os meios para prever crises, isso será de facto possível até certo ponto. O pequeno X exclamou: além disso, não temos quaisquer medidas defensivas. Assim, a cada dia que não tenho uma resposta, mal consigo dormir ou comer tranquilamente. Shen Shen disse solenemente: preciso continuar me fortalecendo. Ao melhorar o poder duro da empresa, gradualmente me aproximarei da verdade e tentarei descobrir a resposta. Já se passou muito tempo desde o lançamento dos 3 medicamentos anticâncer. Lançar um novo produto a cada semestre é a frequência perfeita, então, desta vez, vamos revelar a tecnologia protética biônica. Então, se for simplificado, além da eliminação da tecnologia de rolamento sem atrito, que outras tecnologias deveriam ser eliminadas? O pequeno X perguntou. Além da tecnologia de rolamento sem atrito que requer supercondutores de temperatura normal, o chip Deus deve ser retirado. Quanto à sua substituição, acho que a tecnologia de interface cérebro-máquina é boa o suficiente. Shen Shen disse pensativamente: o eletrodo de renda, que Musk lançou em 2020 é uma escolha prontamente disponível.
Podemos enviar alguém para contatá-los e ver se conseguimos obter os direitos de uso do eletrodo de renda de sua empresa. A interface cérebro-máquina, em termos simples, era o uso de um dispositivo para fundir o cérebro humano com um computador. A interface cérebro-máquina era um dispositivo que desempenhava o papel dessa conexão. De modo geral, as interfaces cérebro-máquina foram divididas em 3 categorias, a saber, interfaces cérebro-máquina invasivas, interfaces cérebro-máquina semi-invasivas e interfaces cérebro-máquina não invasivas. Com interfaces invasivas cérebro-máquina, o dispositivo foi inserido no córtex cerebral. Este tipo de interface cérebro-máquina obteria sinais neurais de alta qualidade. Este equipamento foi utilizado principalmente para fins de tratamento, como restaurar a visão de cegos ou restaurar as funções motoras de pacientes paralisados. Interfaces semi-invasivas cérebro-máquina foram aquelas implantadas na cavidade craniana, mas não penetraram profundamente no córtex cerebral. O último tipo eram interfaces cérebro-máquina não invasivas. Como o nome sugeria, referia-se às interfaces cérebro-máquina que funcionavam sem serem implantadas no cérebro, como a eletroencefalografia (EEG). Em todos os tipos, sinais de controle úteis devem ser analisados a partir do complicado córtex cerebral para que a interface funcione. Ainda assim, a interface invasiva cérebro-máquina seria, sem dúvida, muito mais precisa, enquanto a menos precisa seria a não invasiva. Agora que as interfaces cérebro-máquina lideravam o mundo, existiam empresas como a Neuralink, de propriedade do famoso Homem de Ferro da vida real, Elon Musk. Foi por isso que a primeira escolha de Shen Shen foi a tecnologia de eletrodo de renda. Além disso, podemos conter a tecnologia de órgãos artificiais por enquanto. Depois de pensar sobre isso, Shen Shen disse analiticamente, afinal, essas tecnologias ainda são um pouco surpreendentes. Nossos clientes são apenas pessoas com deficiência. Poucas pessoas estariam dispostas a abandonar todo o corpo e preservar apenas a cabeça, a menos que tivessem esclerose lateral amiotrófica. Entendido. Devemos continuar pesquisando a tecnologia protética biônica. O pequeno X perguntou. Claro, Shen Shen disse com naturalidade, não apenas isso, mas também espero apresentar as versões produzidas em massa do T-800 e NS-5 do Terminator o mais rápido possível. Isso pode compensar nossa falta de pessoal. Além disso, podemos tentar fabricar a pele artificial do Alien, assim como a do ciborgue. Com isso aqui, Shen Shen olhou para a prótese biônica à sua frente. Ele teve que admitir que, embora a prótese biônica fosse do cor da pele, seu brilho plástico poderia ser percebido à primeira vista. Somente quando combinamos a prótese biônica e a pele artificial é que os usuários sentem uma vontade muito maior de comprá-la. Afinal, um tipo pode ser facilmente reconhecido como uma prótese e o outro tipo não difere do corpo humano. Os usuários ainda precisam pensar em qual escolher. A tecnologia de pele artificial não é muito difícil. Podemos replicá-lo em cerca de 2 meses. Little X prometeu definitivamente. Fim do capítulo. Capítulo 278, Projeto Xintian. A Blacklight Biotechnology Ltd. Tinha um site dedicado na internet. O servidor principal do site estava localizado em Chengdu, na China continental, e era operado pelo data center que ficava sob a sede. Este foi o mesmo centro que Shen Shen comprou uma vez. Porém, neste momento, dentro do prédio da sede, os funcionários do departamento técnico que receberam a informação obtida inicialmente. Sem acaso, isso é real ou não, real ou não. Um jovem de terno e sapatos de couro, recém-formado, gritava, lei certo. Esta é a informação da atualização do site enviada pelo GM Xia. Não pode ser uma piada do dia da mentira, certo? O que aconteceu? O restante do departamento técnico foi reunido em frente ao computador e leu a cópia na tela. Tecnologia biônica irá restaurar a mobilidade dos deficientes. Esta é uma prótese biônica. A nossa empresa não é uma empresa que desenvolve biomedicina. Porque de repente você está adquirindo uma bioengenharia.
E por que você não questionou o fato de que também vendemos software de tradução? Todos brincaram uns com os outros e começaram a discutir. No momento em que todo o departamento técnico conversava ruidosamente, o supervisor do departamento técnico entrou de repente com uma expressão severa. Todos, preparem-se. Em 10 minutos, o GM Xia terá uma reunião conosco na sala de conferências do 30º andar. Só nós. O jovem disse. Sim, não há mais ninguém na reunião além do departamento técnico. O supervisor concordou e saiu apressado. Pequeno Zhang, não faça mais essa pergunta. Não é proteção. Assim que o supervisor saiu, um homem mais velho convidou e mudou-se do jovem que havia feito a pergunta e deu-lhe uma tapinha no ombro. Por quê? O jovem ficou ainda mais confuso. Você entenderá depois de trabalhar aqui por algum tempo. O homem mais velho disse gentilmente, eu sei que quando você se candidatou a um emprego aqui, deve ter vindo pelo nome de Blacklight Biotechnology. Embora nossa empresa não tenha entrado na Global 500, foi porque não estava listada. Muitas pessoas disseram que assim que a nossa empresa se tornar pública, o valor do mercado ultrapassará imediatamente os 100 mil milhões de dólares. Sim, eu me candidato a um emprego aqui com base no potencial da Blacklight Biotechnology, mas... O jovem chamado Pequeno Zhang ficou bastante perplexo. Pelo que vejo, não parece de forma alguma uma empresa de alta tecnologia. Isso mesmo. Outro funcionário que parecia um palito de massa frita e velho se aproximou, rindo. Nosso nome parece inspirador. A mundialmente famosa Blacklight Biotechnology é uma empresa que desenvolveu um projeto de tratamento de reversão de idade e uma variedade de medicamentos anticâncer, bem como a vacina contra o vírus Blacklight. Aqui é a sede da Blacklight Biotechnology, então deve ser incrível, certo? Fomos enganados. Enganado. Porque estes projetos são todos desenvolvidos em África e o verdadeiro foco da empresa está em África também. Para ser franco, nossa sede é apenas uma plataforma externa. O funcionário com aparência de um palito de massa velho exclamou, certamente você entende agora. Embora nossa sede tenha centenas de pessoas, quase não há outras tarefas além de manter o site e operar o sistema de tradução Little X. Apesar de ser uma empresa biológica, não existe nenhum centro de pesquisa em Chengdu, o que é ridículo. Isso não significa que, embora a GM Xia seja a gerente geral, perdendo apenas para o chefe, ela nem sequer tem qualquer poder real. O pequeno Zhang abriu a boca como se quisesse deixar escapar algo, mas o homem cobriu a boca apressadamente. É suficiente que você e eu entendamos isso. Não diga isso em voz alta. Na verdade, não é como você pensa. Vendo isso, o velho funcionário do bastão de massa disse mais uma vez com tristeza, eu entrei desde o estabelecimento da Blacklight Biotechnology. Não vou nem esconder o fato de que o chefe e o GM Xia eram colegas de escola. Os dois se conheceram na universidade. É uma pena que este seja um exemplo clássico de amor unilateral. O chefe é tão jovem. Apenas alguns anos mais velho que o GM Xia. Então, o patrão tem menos de 30 anos. Alguém que estava ouvindo extasiado exclamou de repente. Ele é mais jovem do que você pensa. O velho funcionário do Massinha riu e disse, conheci o chefe antes de ele ir para a África. Ele é 3 anos mais novo que o GM Xia. Em outras palavras, se o patrão não tivesse abandonado a universidade, ele seria um recém-formado este ano. Isso não pode ser. Todos começaram a gritar e exclamar. Tudo bem, veja que horas são. Não deveríamos nos apressar para a sala de conferências para não nos atrasarmos. Alguém de repente deu um lembrete. Não faça mais fofoca sobre o GM Xia. Mesmo que ela não esteja envolvida nesses projetos de pesquisa, seria muito fácil para ela demitir você e eu. Ao ouvir isso, todos se dispersaram rapidamente. Ao mesmo tempo, na sala de conferências do 30º andar, Xian estava no pódio, olhando para os assentos vazios abaixo. Ela parecia um pouco perdida em pensamentos. GM Xia,
Uma secretária apareceu de lado e bateu ruidosamente em direção a Xiain, depois ficou ali, cambaleando. O gerente Gu notificou o departamento técnico e eles estarão lá em breve. Muito bem. Xiain voltou a si e acenou com a cabeça para a secretária. Em seguida, ela ligou o computador perguntando: as informações foram organizadas. Os materiais enviados pela filial africana foram resolvidos. Você só precisa tocar luz em ordem, respondeu a secretária, depois caminhou até a porta da sala de conferências e olhou para fora. GM Xia, eles estão aqui. Xiain assentiu sem falar e observou o grupo do departamento técnico entrar e encontrar seus lugares. Depois de esperar um pouco e ver que não havia mais ninguém entrando, ela se virou para o supervisor que estava sentado na primeira fila antes do palco. Ela perguntou: Gerente Gu, todo o pessoal do departamento técnico está presente. Além dos que estão de licença, todos os demais estão aqui. O gerente Gu olhou para trás e respondeu imediatamente. Muito bom. Xiain sorriu de satisfação. Ao mesmo tempo, ela de repente exalava a aura perspicaz e capaz de uma mulher forte e independente. Ela parecia ser uma pessoa completamente diferente. Enquanto isso, ela apertou um botão na área de trabalho e a tela atrás dela instantaneamente começou a exibir uma mistura de texto e imagem. Você deveria ter recebido o e-mail que lhe foi enviado agora há pouco, então não vou fazer rodeios. Tenho o prazer de anunciar que a nossa biotecnologia Blacklight alcançou outro sucesso glorioso. De acordo com a atualização da filial africana, o projeto de prótese biônica de primeira geração que lançamos terminou o seu desenvolvimento e entrará em breve na fase comercial. O projeto de prótese biônica desenvolvido pela filial africana utiliza a tecnologia de interface cérebro-máquina, eletrodo de renda, da Neuralink da América do Norte. Obtivemos os direitos da Neuralink. O motivo desta reunião é que, para o site oficial, esperamos que todos no departamento técnico possam apresentar um bom plano e ideias criativas. Xiain disse em voz baixa no pódio: afinal, o site da nossa empresa não muda há 2 ou 3 anos. Vamos aproveitar esta oportunidade para renovar o visual da empresa. Enquanto Xiain falava, a tela atrás dela começou a piscar, revelando rapidamente um monstro humanoide com apenas corpo e sem cabeça. Xintiano. Todos na plateia reconheceram imediatamente a figura ao verem a pintura à tinta influenciada pela cultura chinesa. Acredito que, como descendentes de chineses, vocês já devem ter ouvido falar dos nossos próprios mitos e lendas. Xintian é um deles. Segundo a lenda, Xintian era um oficial do Imperador Yan. Porque ele não podia aceitar que o Imperador Amarelo tivesse derrotado o Imperador Yan, ele foi desafiar o Imperador Amarelo. Depois que Xintian foi decapitado pelo Imperador Amarelo, ele continuou a luta com seus 2 mamilos como olhos e seu umbigo como boca. Esta é a origem do Xintian. Vou sugerir esta ideia para vocês: se este projeto for divulgado, espero usar este mito chinês do clássico das montanhas e do mar, Xintian, como tema. Primeiro, podemos promover a cultura da China continental. Em segundo lugar, a personalidade de Xintian está de fato alinhada com o espírito inspirador de ser deficiente, mas não desanimado. Enquanto Xiain explicava tudo isso, um verso de um poema antigo apareceu de repente na tela ao lado de Xintian: Jingyue, 2, morde galhos, determinado a encher o mar azul profundo. Xintian empunha lança sua e escudo, suas ambições antigas ainda ardem ferozmente. Portanto, acho que o novo projeto de prótese biônica pode ser chamado Projeto Xintian. 1. Um texto clássico chinês sobre geografia mítica e feras. 2. Um pássaro mitológico que já foi filha do Imperador Yan. Fim do capítulo. Capítulo 279, Império Corporativo. Alguns dias depois, Shen Shen enviou-se na sala de conferências e rapidamente seguiu um planejador enviado por Xiain. Projeto Xintian. Depois de passar para a última página do planejador, Shen Shen não conseguiu conter um sorriso. Com o mouse, ele clicou em uma caixa de seleção no computador.
Neste momento, o novo estilo do site da empresa e o nome do projeto da prótese biônica foram formalmente confirmados. Em seguida, chegou a hora da matriz começar a vender e promover. No entanto, no planejador enviado pela sede, Xian expressou a esperança de que Shen Shen pudesse fazer mais aparições públicas. Seria melhor se ele pudesse se tornar um símbolo, um emblema da biotecnologia Blacklight, assim como Mao Ateng da Tencent, Jack Ma do Alibaba e Liu Qiangdong da JD.com. Afinal, Shen Shen tinha as qualificações para se tornar um símbolo. Ele desenvolveu um projeto de tratamento de revisão de idade aos 10 anos de idade, depois abandonou a faculdade e começou seu próprio negócio. Depois de apenas 3 anos, ele se tornou chefe de uma empresa com valor de mercado de bolsas de bilhões. Juventude, sucesso profissional, numerosos triunfos e elogios, tudo isso fazia parte do símbolo de Shen Shen. Xian esperava que Shen Shen pudesse comparecer ao TED para fazer um discurso por esse motivo. TED, um acrônimo de 3 palavras, tecnologia, entretenimento e design, era uma organização privada sem fins lucrativos na América do Norte. A organização ficou conhecida pela sua conferência TED, com o objetivo de ideias que valem a pena divulgar. Aqueles que se qualificaram para a conferência TED também eram talentos proeminentes de diversas áreas, como ganhadores do Prêmio Nobel ou bilionários como Bill Gates e Musk, que realizaram novas lendas ou cientistas, filósofos, artistas, exploradores, psicólogos, linguistas, líderes religiosos, filantropos e breve. Desde 2006, as TED Talks foram publicadas online e rapidamente ganharam atenção mundial. Tornou-se uma das plataformas de discurso mais prestigiadas do mundo. Se Shen Shen conseguisse chegar a este palco, o projeto Xintian da Blacklight Biotechnology se espalharia rapidamente por todo o mundo. O efeito disto seria muito melhor do que gastar centenas de milhões ou mesmo milhares de milhões de dólares em publicidade global. Vendo isso, Shen Shen pensou um pouco e finalmente chegou com a proposta. Com uma influência crescente na empresa, o nome de Shen Shen foi destinado a ser conhecido por ainda mais pessoas. Por ter sido o primeiro a criar a vacina contra o vírus Blacklight, Shen Shen chegou mesmo a ser nomeado, em setembro passado, na lista de candidatos ao Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina deste ano. Se não houvesse nenhuma reviravolta inesperada na história, o Prêmio Nobel de Shen Shen deste ano estava garantido. Isto foi algo que o governo norte-americano não teve outra escolha senão fazer, porque se Shen Shen perdesse a nomeação, isso afetaria a autoridade percebida e a justiça do Prêmio Nobel. Afinal, no campo da medicina em 2023, não haveria ninguém com desempenho melhor do que Shen Shen. Quando Shen Shen fechou a página, ele começou a ponderar silenciosamente. Agora, a empresa estava quase atingindo seu ápice no desenvolvimento de biofármacos, possuindo diversas patentes e também o trunfo que era a Eco Science City. Enquanto os 3 medicamentos anticancerígenos fossem aprovados nos testes clínicos em poucos anos e fossem lançados o medicamento AD001 que poderia curar completamente a doença de Alzheimer, nem mesmo empresas como a Pfizer e a Novartis seriam capazes de competir com eles. Nesse ponto, a Blacklight Biotechnology se tornaria oficialmente um monopólio farmacêutico de classe mundial sem precedentes. Seria imensamente difícil para 1 ou 2 continentes ou países fazer algo contra eles. No entanto, como regra, quando a Blacklight Biotechnology se desenvolveu até esse ponto, atingiu o seu limite. Era impossível continuar a expansão, por exemplo, atingindo o nível da Umbrella Corporation. Afinal, o potencial de uma única indústria era limitado. Mesmo que a indústria farmacêutica global estivesse unida, não havia poder que pudesse igualar a Federação Terrestre. Se Shen Shen quisesse ir mais longe, ele só tinha uma opção: desenvolvimento horizontal transfronteiriço. Se um grupo quiser alcançar o desenvolvimento a longo prazo, deve expandir-se ativamente para outros campos e alcançar o topo em todas as esferas da vida. Este foi o caminho de desenvolvimento do Império Corporativo. O que era um Império Corporativo?
Era uma corporação com características de imperialismo. Não agiu em plena conformidade com as leis econômicas e tinha meios únicos de fazer coisas, tais como forças armadas privadas que respondiam apenas perante a empresa, um sistema de monopólio econômico único e projetos ultra-secretos em cooperação com o governo que eram escondidos dos olhos dos cidadãos, o público. Mesmo o país médio ficaria um tanto cauteloso com tal corporação. Qualquer uma das suas ações poderia causar sensação global e a sua influência política não era menor que a de uma nação. Mesmo para os continentes, o seu controle sobre este tipo de supermonopólio corporativo era muito limitado. O objetivo de Shenzhen era se tornar uma empresa como esta ou ainda mais forte. Ainda assim, o desenvolvimento transfronteiriço não foi tão fácil. Não se teria conexões, tecnologia ou talentos. Tudo deve começar do zero, assim como começar um negócio sem nada em mãos. Portanto, para as empresas comuns, a expansão transfronteiriça era de facto uma medida muito perigosa e poderia até levar à falência. No entanto, para Shenzhen, isso não foi um problema. Afinal, Shenzhen tinha uma chave que poderia abrir a porta para vários mundos. Através dessa chave, ele poderia obter qualquer tecnologia avançada que desejasse. Estas tecnologias permitir-lhe-iam estar na vanguarda de qualquer campo, incluindo energia, eletrônica, redes, indústria, até mesmo aeroespacial e militar. Contanto que tivesse tempo suficiente, Shenzhen seria capaz de criar uma Umbrella Corporation na vida real, mais cedo ou mais tarde. 3 dias depois, uma grande mudança ocorreu repentinamente no site oficial da Blacklight Biotechnology Ltd. Anteriormente, havia apenas 4 seções na página inicial do site oficial da Blacklight Biotechnology, nomeadamente a seção biofarmacêutica, a seção de projetos médicos, a seção de doenças infecciosas e a seção de tecnologia eletrônica. As 4 seções principais eram representadas pelas cores verde, branco, cinza e preto, portanto eram claramente distintas à primeira vista. A secção biofarmacêutica, naturalmente, listou os 3 medicamentos anticancro que tinham entrado na fase de ensaio clínico, enquanto a secção do projeto médico incluía o projeto de tratamento de reversão de idade, o projeto de tratamento de reversão da doença de Alzheimer, e assim por diante. Quanto à seção de doenças infecciosas, os materiais de pesquisa sobre o vírus e a vacina Blacklight foram compartilhados publicamente para que qualquer pessoa no mundo pudesse navegar e aprender. Cada seção tinha seu próprio fórum independente. Devido ao prestígio da Blacklight Biotechnology, esses fóruns atraíram gradativamente a atenção de inúmeros estudiosos. Muitos especialistas da área médica registraram contas no site oficial da Blacklight Biotechnology, que se tornou um site profissional semelhante a uma rede acadêmica. Sob a gestão do Little X, os fóruns do site oficial da Blacklight Biotechnology foram administrados de maneira ordenada, conquistando assim o favor dos especialistas acadêmicos que agora o consideravam um refúgio permanente. No entanto, ainda esta manhã, alguns especialistas acadêmicos e editores de diversas revistas foram surpreendidos pelo novo site oficial da Blacklight Biotechnology quando o abriram para a busca de materiais como de costume. Entre as 4 seções que antes estavam dispostas em quadrado, uma nova seção apareceu de repente. A cor que representava aquela seção era dourada e havia um novo nome na seção, Engenharia de Tecidos. Se alguém clicasse com curiosidade, seria saudado com uma grande página em branco. No centro da tela em branco havia um grande ponto de interrogação, e atrás do ponto de interrogação estava uma figura humana. Esta figura era sombria e vaga, e quase se podia dizer que era uma figura humana. Ainda assim, o peculiar é que essa figura não tinha cabeça. Quando viram esta nova seção adicional, muitas pessoas que observavam silenciosamente a empresa agora entenderam que a Blacklight Biotechnology tinha novos produtos. Como uma gigante farmacêutica emergente na área de biofarmacêuticos, a Blacklight Biotechnology não tinha um perfil muito elevado, mas cada movimento ainda despertava a atenção de inúmeras pessoas.
Após a divulgação desta informação, muitos meios de comunicação internacionais competiram para fazer a primeira reportagem. Suspeita-se que a Blacklight Biotechnology esteja lançando um novo produto. Desta vez, pode se expandir para a engenharia de tecidos, o Wall Street Journal. Estrondo. De acordo com fontes da indústria, suspeita-se que a biotecnologia Blacklight esteja unindo forças com Musk, Tencent News. O novo empreendimento da Blacklight Biotechnology está confirmado como relacionado à engenharia de tecidos. Suspeita-se que seu emblema seja a antiga figura chinesa Xintian, Sina Express. Quando as pessoas abriram a página principal do site oficial da Blacklight Biotechnology, toda a Federação Terrestre ficou chocada, assinatura UC. Em exposição na grande mídia, a Blacklight Biotechnology anunciou oficialmente a data de lançamento do novo produto e também anunciou que no dia 1º de abril, o fundador e presidente da Blacklight Biotechnology daria uma palestra no TED. O local da palestra foi organizado pelos responsáveis do TED, numa rara exceção, na Eco Science City da Blacklight Biotechnology. Este gesto impulsionou enormemente a confiança da Blacklight Biotechnology. Mais uma vez, a Blacklight Biotechnology tornou-se um tópico de discussão entre o público da biotecnologia. Alguns internautas que investiram mais na área biológica tiveram publicações ainda mais liberadas. O projeto é uma área de engenharia de tecidos. Se você considerar isso junto com o cavaleiro sem cabeça, é muito fácil adivinhar. Deve estar relacionado à cirurgia de substituição da cabeça. Na nova seção da Blacklight Biotechnology, alguns internautas especularam. Meu SS, se for uma cirurgia de substituição da cabeça, você acha que os comitês internacionais de bioética concordam? Sem falar que as células-tronco ainda não resolveram o problema de reconectar a medula espinhal e os nervos. Alguém com mais conhecimento refutou isso rapidamente. Talvez seja clonagem. Recentemente, não circularam notícias online de que muitas pessoas ricas estão clonando seus corpos de forma privada para futuros transplantes de órgãos. Talvez esta silhueta de uma figura sem cabeça seja um clone sem cabeça, quem pode dizer? Alguém adivinhou novamente. Impossível, qualquer clonagem humana é proibida pelo direito internacional da Federação Terrestre. Então, todos vocês que dizem que se trata de clonagem humana e cirurgia de substituição de cabeça podem dar um descanso. Fim do capítulo. Capítulo 280, Conferência de imprensa sobre Xintian. Muitas pessoas notaram que a cidade construída pela Blacklight Biotechnology, uma Eco Science City, lançou vários projetos importantes. Por exemplo, havia várias fábricas de propósito desconhecido. Estas fábricas que se estendem por exemplares de quilômetros, mais a central nuclear Blacklight à beira-mar, constituíam um vasto parque industrial que era praticamente o maior local de produção em África. Além disso, no centro da Eco Science City, um edifício que estava em construção há mais de um ano foi finalmente concluído durante este período. Tratava-se de um edifício hemisférico com uma área de cerca de 4 hectares e um diâmetro de cerca de 200 metros. Pelo seu interior, deveria ser um equipamento público semelhante a um estádio multifuncional. No entanto, ao contrário da maioria dos estádios, este edifício hemisférico tinha uma enorme cúpula feita com a mais recente tecnologia em materiais leves. Abaixo dele havia 40.000 assentos e um palco de alta tecnologia que poderia ser elevado e rebaixado no centro. O palco tinha o formato de um frasco de destilação. Uma passagem reta se estende até os bastidores, onde os atores puderam entrar no palco diretamente dos bastidores. Acima do palco havia um hexaedro, em que cada lado apresentava uma enorme tela de 15,000 mm por 10,000 mm. Era grande o suficiente para que até o mesmo público no assento mais distante pudesse ver tudo no palco. O nome deste estádio multifuncional fechado era Blacklight Dome. Atualmente, um grande número de pessoas chegou a este edifício em forma de cúpula. Essas pessoas entraram e saíram, transportando equipamentos para dentro do prédio.
Isso porque a conferência TED de 2024 seria realizada aqui. Xian entregou o planejador para Shen Shen. Depois que Shen Shen o aprovou, Xian o invejou novamente ao CEO na África, Qian Wenhuan. Qian Wenhuan comandaria o evento no local. Para conseguir uma publicidade sem precedente para o projeto Xintian, a sede até negociada pessoalmente com os organizadores do TED e definindo o local para a conferência TED de 2024 no Blacklight Dome da Eco Science City. Além disso, em vez de convidar apenas 1.350 participantes, como foi o caso das conferências TED anteriores, desta vez, a Blacklight Biotechnology emitiu 30.000 convites de uma só vez, convidando todos os membros conhecidos do público que já tinham estado numa conferência TED. Eles até dispensaram uma taxa de entrada de $7.500 e todas as despesas pagas pela Blacklight Biotechnology. Não só porque Shen Shen fez um discurso nesta conferência TED, mas também porque a última conferência de imprensa seria realizada neste local. Um movimento tão extravagante atraiu imediatamente a atenção do mundo. Houve algumas pessoas que, apesar de não terem recebido a carta convite, começaram rapidamente a solicitar vistos para virem para a Namíbia, querendo participar neste grande evento tecnológico. No final de março, o número de turistas na Eco Science City ultrapassou pela primeira vez os 100.000. O enorme fluxo de pessoas trouxe benefícios econômicos explosivos. Foi difícil conseguir um quarto de hotel na Eco Science City e até mesmo os hotéis das cidades costeiras próximas, como Walvis Bay e Swakopmund, já estavam superlotados. Muitas pessoas não tiveram escolha senão ficar na capital, o Indique, a mais de 100 quilômetros de distância. Além do fato de que se tratava do TED, uma conferência de discursos de renome mundial, onde todos os participantes eram líderes de todas as esferas da vida, a razão mais importante pela qual todos ficaram loucos com isso foi que muitos deles vieram para a última conferência de imprensa da Blacklight Biotechnology. Muitas pessoas descobriram há muito tempo que a Blacklight Biotechnology era uma empresa biomédica que estava no ápice da Federação Terrestre. Embora o seu valor de mercado não fosse elevado, nem sequer figurando entre as 500 maiores do mundo, isso acontecia apenas porque a empresa não tinha sido financiada e listada. Esta empresa se tornou o que é hoje inteiramente por conta própria. No dia 1º de abril, em frente ao Blacklight Dome, no centro da Eco Science City, havia muito trânsito e gente agitada. Às 11 horas da manhã, centenas de veículos de notícias e meios de comunicação de todo o mundo reuniram-se na praça em frente à entrada principal do Blacklight Dome. Muitos repórteres e âncoras tiveram que ficar no meio da multidão, encarar a câmera e começar a reportar. Senhoras e senhores, esta é a informação da Federação. É a Ana aqui. Estamos agora na Eco Science City da Namíbia. Como você pode ver, há uma multidão enorme. Existem centenas de meios de comunicação além de nós. É preciso dizer que hoje é um dia especial porque é hoje que o herói da Federação Terrestre, Blacklight Biotechnology, realizará sua última conferência. Como referência para empresas biomédicas, a Blacklight Biotechnology não é tão conhecida. Desde que esta misteriosa empresa chegou aos olhos do público, esta é apenas a segunda vez que realiza uma conferência de imprensa. O que é mais dramático é que a última conferência de imprensa realizada por esta empresa foi exatamente nesta época do ano passado. Aquela conferência de imprensa abalou o mundo inteiro. Eu me pergunto se esta coletiva de imprensa irá decepcionar a todos. De qualquer forma, vamos esperar para ver. A apresentadora da Federation Info falou de forma franca e eloquente, e não muito longe dela estava o repórter da agência France Presse. Caro público do outro lado da tela, aqui é a AFP. Atualmente, estou diante da entrada principal do Blacklight Dome. Estamos aqui na Eco Science City da famosa Blacklight Biotechnology. Falando desta empresa emprestada, acho que não há muitos que não tenham ouvido falar sobre como a Blacklight desenvolveu uma vacina para o vírus Blacklight um mês antes de muitos outros continentes, salvando toda a África e até mesmo salvando eficazmente a Federação Terrestre.
Além disso, eles também desenvolveram 3 medicamentos anticâncer direcionados, que afirmam ter 90% de chance de curar o câncer. Além disso, eles também desenvolveram um plano de tratamento de reversão de idade. Eles são praticamente uma celebridade na indústria farmacêutica e sua existência salva o equivalente a mais de 100 milhões de vidas. E hoje, não é apenas mais uma das conferências de imprensa da Blacklight Biotechnology, mas desta vez, o extremamente misterioso fundador desta empresa aparecerá aos olhos do público pela primeira vez como um orador do TED para fazer uma palestra. E que tipo de iluminação ele ilumina para nossas vidas? Meu nome é Enson, da AFP. Fique atento ao nosso relatório de acompanhamento. Isso continua acontecendo na praça do Blacklight Dome. À medida que se aproximava do meio-dia, mais pessoas chegaram a chegar. Essas pessoas vestiam ternos e sapatos, exalando um ar de confiança. Eles acenaram com seus ingressos, passaram pelo porteiro e verificaram suas identidades. Depois disso, eles tiveram que passar por um detector de metais e uma máquina de raio-x antes de entrar no local. Havia 40 mil lugares no Blacklight Dome. A razão pela qual apenas 30 mil pessoas foram convidadas e os 10 mil restantes eram para funcionários que se inscreveram como voluntários. Além disso, também houve vagas para grandes veículos de comunicação. Os Cavaleiros Negros foram responsáveis pela segurança do evento. Para garantir a segurança de Shen Shen durante sua palestra, 500 seguranças foram colocados em todo o local para vigiar. 1000 Cavaleiros Negros também estavam situados entre o público. Além disso, Little X também monitorava a internet 24 horas por dia. Seria capaz de responder rapidamente se encontrasse algum vestígio de informação que sugerisse perigo. Às 12:15, quando todos estavam completamente sentados, as luzes do local diminuíram repentinamente. Ao mesmo tempo, um pódio circular no centro do local desceu lentamente do telhado da cúpula enquanto 6 enormes telas se iluminavam uma após a outra, revelando completamente o palco diante dos olhos de todos. Sem dúvida, o TED Talk estava começando. Fim do capítulo. De manhã eu sou uma pessoa, depois do almoço eu sou outra completamente diferente. Isto é, nosso humor e pensamentos mudam, muito, e bem rápido, que depois de algumas horas somos diferentes. Tio Michel de Montaigne.